Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso podcast Na Pista. E como eu sempre digo, faço questão porque gosto de falar, o primeiro podcast voltado para a proteção veicular do Brasil e também, né, como eu sempre falo, do mundo. Estamos aqui falando de assuntos sobre proteção veicular, sobre carros e hoje, mais uma vez, eu estou aqui com meu parceiro, meu amigo, o cara da barba mais bonita do Brasil, senhoras e senhores, Henrique Terra. Fala galera, quem cola com terra não erra, barba feita, cabelo cortado e excepcionalmente nesse episódio com óculos novo. Não esqueçam de reparar o meu óculos. Cara, tu conseguiu ficar mais bonito, cara. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, Juliana, pela ajuda na escolha do meu óculos novo. E hoje nós estamos aqui, né, com o Luciano Gomide. Gente, cara, olha só, presta atenção aqui nessa pessoa aqui, ó. Vencedor do Fórmula 3, economista, foi criador do Centro de Pilotagem Piquet e hoje está com a Safety Drive, que ajuda motoristas a dirigirem defensivamente. Senhoras e senhores, com vocês, Luciano Gomide. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe. Nunca sabe a hora. O pessoal vai ouvir, vai ver Isso aí. O programa. Prazer aí estar com vocês. Prazer enorme nosso, Luciano. Obrigado aqui pela sua presença. Eu já queria falar aqui para você, já entrando aqui sobre trânsito. Eu sei que você é um especialista, né, de trânsito. E eu queria falar para você, perguntar para você aqui sobre o trânsito brasileiro. O que você já, de cara, que antes de fazer uma pergunta, o que você já teria a falar sobre o trânsito brasileiro? O trânsito é um problema mundial, né? Hoje em dia, a OMS considera o acidente de trânsito uma epidemia, né? Não uma pandemia, mas um problema de saúde mundial, a quantidade de óbitos que vem a partir do trânsito, né? No caso do Brasil não é diferente, a gente tem assim, números absurdos, a gente tem aí 40 bilhões, existe um estudo do IPEA de 2009 a 2015, em que o Brasil gastava em torno de 40 bilhões com custos diretos e indiretos com acidentes de trânsito. Meu Deus. Mais de 70 mil pessoas morrem por ano, morriam, né, nesse estudo, sendo que esse número é muito, muito minimizado porque, na verdade, o estudo considera a morte só no local. Então, se a pessoa teve um acidente e morreu na ambulância, ele já não entra nessa estatística. Então, assim, esses números são difíceis de rastrear e são números absurdos, assim, se eu fizer aquelas comparações meio clichê, né? São tantos Boeings caindo por dia, etc. E as pessoas não conseguem dar a devida atenção, assim, já... acho que a sociedade como um todo, desde os políticos até nós mesmos, não entendemos a gravidade da dimensão que é, né? E algo que não consegue mudar, né? Não consegue ser mudado, mesmo com todo esse número alarmante, né? Eu acho que falta, sim, uma visualização maior, né? Hoje, no mundo, já existem algumas campanhas, a FIA da Fórmula 1 é uma que capitania, a OMS tem outra, enfim, já começa algum movimento nesse sentido, né? Eu acho que falta realmente vontade e prioridade, né? A gente tem, assim, dentro desse estudo, 93% das causas são falha humana, né? Uma parte de 3 a 4% é falha do veículo e 3% é falha da via. Então, assim, esse estudo engloba carro e moto, né? Então, são dados, assim, muito fortes e a gente não tem uma política pública e não é só do Brasil, né? Acho que o mundo já começa com um movimento nessa direção. Hoje existe muito debate, inclusive, sobre carro autônomo, se isso melhora, se piora, enfim. Então, é um debate que está cada vez ganhando mais corpo. Segundo os dados aqui, o trânsito brasileiro é o quarto mais violento das Américas, né? E São Paulo, né, é o estado com o maior número de óbitos. O que você consegue falar de São Paulo? Realmente é questão de moto, que tem aquela questão também de muito acidente com os motos. Eu acho que o número solto assim, é sempre muito difícil a gente avaliar, né? Mas eu iria pelo caminho que São Paulo é a maior frota do Brasil disparada, é a frota que mais cresce no Brasil, enfim, o número de motociclistas também é muito grande. Então, sem dúvida, seria o maior foco assim, de problema do Brasil. Mas eu acho que o problema é grave no Brasil inteiro. Então, no Nordeste, você tem muito pouca capacitação, a pessoa troca
aquele primeiro meio de transporte para comprar uma moto sem capacitação e aí acaba que também tem um índice enorme. Então, acho que assim, São Paulo é sim o foco, mas a gente tem que olhar o Brasil como um todo, né? Aqui tocou nesse assunto, disso eu posso falar até com uma certa propriedade. Eu trabalhei durante 6 anos na área da saúde e diretamente na área de ortopedia do nosso estado. Trabalhei num dos maiores hospitais de trauma do nosso estado, que passou em várias reportagens já. E você disse que os números eles são maquiados, entre aspas, né? Porque o número de mortes só contado quando acontece no local. No local, né? E assim, cara, na ortopedia eu posso falar isso com muita propriedade. 70% a 80% do nosso público ali, digamos assim, eram envolvidos em acidentes. Do que chega, né? Do que chega. E assim, e lá nesse hospital que eu trabalhava, a gente atendia quem sofria acidente na linha vermelha, a gente assistia quem sofria acidente na Washington Luiz, né? E alguns outros, por exemplo, na Rio Magé também, ia para lá. Então, às vezes o cara chegava lá e tu ia entender o que aconteceu. Aí o que eu detectei na época? Que muitos desses acidentes, sim, falha humana, mas também falta de educação no trânsito. Educação no trânsito, estou falando de forma abrangente. Por quê? Como você disse, o cara vai andar de moto. Ele não tem habilitação de moto, na maioria das vezes ele está de chinelo, sem capacete, 3 numa moto. Aí ele é atropelado, né? Aí ele vai falar todo quebrado, mas quando ele chega lá, ele tem uma série de outras comorbidades que vão desencadear problemas maiores que, por conta de um acidente de moto, a gente às vezes não consegue sanar ali o problema na ortopedia e vai ficando pior e morre. Aí a causa da morte não é realmente acidente de trânsito. Eu não sei se maquiar, assim, eu acho que foi um processo que eles encontraram um método ali para fazer o estudo, né? Eu não acho que é uma questão assim política, tipo aquele filme, como é que se diz, que ele mudava o corpo de uma polícia. Tropa de Elite. Mudava para maquiar. Alô, Wagner Moura. Abraço, irmão. Eu não sei se é isso, eu acho que é mais um método de trabalho, assim. Nesse estudo, eles dizem que, na época, né, a gente não tinha vivido a pandemia, era o segundo maior problema de saúde do Brasil, era acidente de trânsito, que o primeiro era subnutrição e o segundo vinha esses custos direcionados. Eu acho que falta muita inteligência, assim, do poder público para cima desse movimento, né? É um problema gravíssimo. Desde moto, carro, assim, é muito difícil você ver uma política pública. E aí eu acho que o trânsito reflete também um pouco a nossa sociedade, né? O Rio parece uma piada, né? Mas você bota a seta, é como se o cara de trás entendesse, olha, corre aqui que o cara vai entrar. As pessoas não têm educação. Pedestre, meu Deus do céu, são poucas as pessoas que respeitam o pedestre. O cara bota o pé em outros lugares mais civilizados, a pessoa tá ali para atravessar, todo mundo para ele passar. São Paulo mesmo, apesar de ser um grande centro de acidente, a educação é boa. Você não vê as pessoas fechando o cruzamento, dando preferência, você vê as pessoas dando preferência pro pedestre. Então, acho que isso é uma cultura, né? Que o brasileiro ainda, infelizmente, não tem, né? O brasileiro tem muito aquilo de sempre querer ser esperto, enfim. Tirar vantagem, né? Se dar bem. O Rio, em particular, eu acho que tem essa característica. Então, jeitinho carioca, né? Adoro carioca, adoro o Rio, enfim, sou fã da cidade, mas tem esse problema. Eu acho que reflete um pouco a nossa cultura. Na Noruega, onde eu nasci, realmente as coisas... Aonde? Na onde? Na Noruega. Ah, Noruega, sim. Onde eu nasci, as coisas realmente eram um pouco diferentes. Eu tô tendo que me adaptar. Mas eu vou conseguir. Bacana. Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que é direção, para a gente entender, para a gente começar a entrar aqui no nosso assunto, para a gente entender. O que é direção defensiva, tá? E como a gente pode usar diariamente para se proteger? Direção defensiva, acho que é um conjunto de coisas, né? São técnicas, são procedimentos, são processos que você adota para evitar acidente, né? Para se defender, né? O termo vem daí. Então, assim, desde a pessoa conhecer os limites, né? É importante você conhecer o limite do carro, você conhecer o limite da pista, você conhecer o seu limite,
Isso vai te dar confiança e vai te dar segurança para antever alguns problemas. Então, a capacidade de frenagem de um carro no seco e no molhado é completamente diferente. Né? Se você for, dependendo da situação, com ABS, sem ABS, certo, errado, você pode variar aí 30%, 40% de distância, dependendo da velocidade que você está, né? Então, esse conhecimento te dá segurança para você evitar um acidente, para você antecipar um problema. Você saber a relação transferência de peso com aderência, saber se portar numa curva, como frear, entrar na curva, isso tudo são técnicas para você evitar acidente, né? Então, a direção defensiva, de uma maneira global, são procedimentos e técnicas para você evitar antever qualquer tipo de acidente, né? Bacana. Eu quero, já que de antemão, até a gente entrar nesse assunto, suas próximas turmas de curso, tá? Para quando? E tem esse mês ainda? Tem essa semana? Né? Que eu tô muito interessado. Né? Nos bastidores nós comentávamos, né? Que algumas diretorias mandam os seus colaboradores. Exatamente. A gente não tá pedindo nada, não. Não, eu acho que depois desse podcast, desse episódio, desse podcast, eu acho que a gente tinha que experimentar na prática. A gente não tá pedindo nada, não, mas eu acho que o Luciano, né, promove. Eu acho que tá aí, né, mais uma vez, alô, som, 1, 2, 3, tá aí, fica aí a ideia, né? Fica a dica. Fica a dica. Hashtag fica a dica aí pro nosso diretor. Diretor, um beijo, saudade, senhor. Né? Mas vamos lá. Luciano, outra coisa aqui. Qual a diferença entre a direção defensiva e a direção ofensiva? A gente tem muita dúvida em relação acho que não só eu, mas muita gente tem essa dúvida sobre essa questão. Assim, tem muita gente que liga pra gente procurando a direção ofensiva, ou às vezes com algum tipo de dúvida, ou liga procurando a direção defensiva pensando que a direção é evasiva. Eu acho que existe uma confusão, assim, de um todo, né? A direção defensiva é basicamente aquilo que eu falei, é você se capacitar para prevenir acidentes, né? Se proteger, né? Você se proteger, você evitar, enfim, entra um pouco de direção econômica, de você economizar combustível, enfim. A direção evasiva, que você não citou, é quando você usa para uma proteção pessoal, é você fugir de uma abordagem criminosa, você fugir de um sequestro, alguma situação em que você tem um risco pessoal, né? E aí entra também não só a parte técnica, mas a parte de procedimentos. A direção ofensiva é uma direção assim que tem uma procura mais restrita, que não é muito para o público em geral. Isso é uma direção mais para um policial, para o exército, que é uma direção para você ou ir numa via bloqueada, você transpassar um bloqueio, ou você tirar um carro da sua frente. Então é muito comum, se você jogar ali no YouTube, nos Estados Unidos, eles têm esse tipo de curso. Então, e o policial anda com aquela câmera no carro, né? Então, se você botar lá perseguição, batida policial, você vai ter lá um carro na frente e o policial botando ele para fora. Isso é um tipo de direção ofensiva, mas isso não é muito comum para o público em geral, né? Eu acho bastante interessante a direção, né? Um curso hoje de direção evasiva, né? Rio de Janeiro, eu acho que Rio de Janeiro em si, né? Eu acho que todo carioca tinha que ter esse curso. Né? Em teoria, assim, as pessoas associam muito a direção evasiva a um carro blindado, que sem dúvida é o melhor combo que você pode ter, né? Saber dirigir o carro blindado da forma específica e ter o carro blindado. Mas a direção evasiva, às vezes, tem muita gente que procura e não tem um carro blindado. E a gente costuma trabalhar que, nesse caso, você usa a direção evasiva quando você não é o foco primário do problema. Então, um exemplo, se eu estou andando numa via e a 500 metros tem um tiroteio, tem uma via bloqueada e tal. Se eu for perder tempo indo para frente, dando ré, eu estou mais exposto. Se eu fizer uma manobra rápida, um retorno rápido que a gente chama, que é uma manobra que a gente trouxe do rally, você tem mais chance de sair, né? Se você está num sinal e tem uma pessoa sendo assaltada a 4, 5 carros, você tem a opção também de sair, dar meia volta, ou, enfim, fugir de alguma maneira, de acordo com o procedimento que a gente adota, né? Então, tem esses dois públicos, digamos assim. Tem essa diferença no teu curso da direção evasiva para quem tem um carro blindado e para quem não tem um carro blindado? Acho assim, muito mais na linha do procedimento. O carro blindado realmente é uma proteção. O carro que não é blindado, não adianta. A bala corre mais do que o carro. Se você é um problema primário, não adianta. A regra fugir, se você pegar, não né? tem blindado, você até porque você acaba chamando a atenção, né, dos meliantes ali.
tu faz uma manobra, vão atirar. Isso aí é fato. Se Até porque você são é pessoas primário, não despreparadas. pode fazer nada. Você só pode fugir se você não for parte integrante daquele problema. Aí você tem uma chance. Agora, se você já tiver, entrou, tá no evento, Não vale a pena. deixa Não correr, vale. né? A indicação é sempre levanta a mão, com calma, vou tirar o cinto, todo um procedimento também durante o caos ali, para mitigar qualquer risco de um problema maior. Ele tocou no assunto do filme Tropa de Elite. Quando tenta. Eu sou fãzaço. Eu também. Eu já vi 397 vezes. Quando tentam matar o Nascimento ali, né, no Tropa de Elite 2, que ele percebe, ele joga o carro, aí ele já sai, os caras que vêm atrás já fazem a mesma coisa. Fizeram um curso lá para poder. Não. Ali eu acho que você poderia enquadrar como direção ofensiva, Ofensiva. talvez. Essa é uma manobra que a gente faz no curso de escolta. Quando você tem uma escolta e você tem um VIP, se você tem uma situação de bloqueio, a escolta tem que vir e fazer a mesma manobra, parar a 90 graus e proteger o VIP para ele poder fazer evasão, né? Mas ali, Luciano, já que a gente tá falando aqui do Tropa de Elite usando essa cena, que todo mundo viu, todo mundo conhece. Vibra, né? Todo mundo vibrou na hora. Aquela ali é top. Naquela cena ali, falando do teu curso específico, se fosse uma situação aí do Capitão Nascimento passando, ele fez aquela manobra com o carro ali e não fugiu, não saiu. Na direção do curso que você faz, o que você faria? Você, Luciano, o que você faria naquela situação? Ali é uma situação de enfrentamento, né? Ele, ali no filme, ele deixa depois, né? Parece que ele tá de bobeira, mas depois dá pra entender que ele sabia do que ia acontecer. Tava esperando. Então ele vai ali, arma um contragolpe e vai pro enfrentamento. Se você tem um problema direto e uma pessoa que, enfim, quer te atacar ou tá querendo te sequestrar, você tem que... É difícil você mitigar, né? Você tem que tentar fugir. Mas se é uma violência urbana, eu não faria nada. Eu pararia se eu não tenho um carro blindado. Se eu tenho um carro blindado, aí sim eu fugiria. Porque aquilo ali é um problema primário. Você tinha ali, 50 metros, um bando de gente com arma te apontando. Ali não tem jeito. Se você tiver com um carro sem ser blindado... Não, se eu tivesse com um carro sem ser blindado e fosse uma violência urbana, eu pararia e me renderia. Agora, se eu sou um policial, se eu estou numa situação de risco, aí... Diferente, né? Não tem muito o que fazer. Se eu for me render, eu não vou ter que fazer nada, né? Vai morrer. Vou morrer. Então vou tentar fugir, pelo menos. Mas é uma situação que eu não gostaria de estar, não. É bem... Enfim, né? A gente passa muito por isso, né? Aqui falando de empresa, né? A gente passa por essas situações e realmente, como você falou, não tem muito o que fazer. Levanta as mãos, né? Entrega... Não vale torcer para acabar ali o mais rápido possível, né? O evento. Numa situação dessa, eu acho que a probabilidade de você se safar é muito difícil. Porque tinham, acho que, 4, 6, 8 pessoas, todo mundo armado te apontando, não tem como fugir. Não tem como fugir, né? Vai sobrar Hoje no Rio de Janeiro, né? Que é o nosso estado, você vê cada vez mais. A gente tem falado aqui na conversa, sempre tem tocado no assunto. Surge muito a palavra carro blindado, carro blindado. Hoje você vê isso como, não sei qual palavra usar, não seria uma coisa essencial hoje para algumas pessoas, é claro. É claro que uma pessoa comum, eu acredito que não tenha essa necessidade de ter um carro blindado assim, mas acho que é para proteção mesmo, né? Por conta do momento que a gente está vivendo. Assim, eu acho que o mercado do Brasil talvez seja um mercado único de blindagens, né? Lá fora, por exemplo, geralmente quem tem um carro blindado é alguém muito, muito rico, alguém que está sofrendo ameaça, ou alguma pessoa muito importante, um político, um embaixador, alguma coisa nesse sentido. E aí é uma blindagem tipo aquela bem abrangente, né? Fuzil, morteiro, todo aquele que é quase um tanque. Aqui no Brasil a gente tem uma característica, talvez só o México, Colômbia tenham tido algo parecido, mas num nível menor, que é uma blindagem 3A, que é um nível 3A, de resistência, né? Que não segura fuzil, por exemplo. Então é uma blindagem para violência urbana, né? Aquela pessoa que está indo ali, vai ter alguém no sinal, vai ter alguém numa situação, vai estar viajando e vai estar passando por algum lugar mais problemático, então ele se protege dessa violência urbana. Então é complicado, porque cada vez cresce mais isso, né? E o carro blindado, as pessoas talvez não tenham esse conhecimento, mas ele pode ser muito ruim para um acidente de carro, né? Ele não necessariamente. Tem muita gente que na hora de vender blindagem fala, você está com um carro mais resistente.
é bom para se você for ter um acidente. Depende muito do acidente de carro. Então, pode ser uma faca de 2 gumes aí também. Então, quanto mais você vai para um lado de proteção pessoal, você pode estar piorando uma situação da segurança veicular, né? Bom, então você que não tem a necessidade e a condição de ter um carro blindado, né? Assalto, qualquer tipo de incidente desse tipo, abandone o seu veículo e fique tranquilo, que eu tenho certeza que se você tiver uma boa proteção veicular, você não vai precisar ter preocupação. Deixa o seu bem lá, sai, Levanta a mão, vai embora. e a empresa que está lá apta a cuidar do teu bem vai resolver os seus problemas. Se você não tem um carro blindado. Por aí. Mas como você falou, Luciano, hoje, o que você vê como necessidade hoje para ter um carro blindado? Você falou da questão da blindagem 3A, né? Até para deixar claro para quem está assistindo a gente, qual é a nomenclatura, né, para o que protege para fuzil, né? A 3A ela vai até uma norma que o Exército Brasileiro acabou se guiando pela norma americana, a NIS. Ela vai até Magnum 44, que é uma arma muito difícil de você ver assim com bandido, ser apreendida né? na Geralmente. rua, porque é uma arma de colecionador, é uma arma uma arma grande, é um revólver, e é uma arma muito potente, a bala é grande, então não tem é tão muita portátil pólvora, assim, isso. Então, o que tem mais aqui no Brasil é 9mm, 380, 40, 45, e isso tudo está baixo em termos de resistência, né, de potência da arma. Então, a gente costuma brincar lá que se o cara vier com uma mão, em teoria você está protegido, se o cara vier com duas, aí já é muito problemático, né? Então, o nível 3 para cima é o de fuzil. Então, a gente é restrito, não é todo mundo que tem que ter. Então, com o exército, você faz um procedimento um pouco maior e tal. O carro é muito mais pesado e tem uma série de consequências. Não é um carro tão simples de você ter, assim, do ponto de vista global, né? É isso aí. Eu acho que o seguro a blindagem é um seguro. Você tá tranquilo que sua família tá andando e paz de espírito. É muito mais do que a estatística propriamente dita de você sofrer um assalto, etc. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aqui de 93%, né, em relação aos acidentes, que é geralmente por quem está dirigindo. Qual o impacto hoje, qual a importância hoje da Safety Drive na formação desses motoristas, né, dos motoristas de um modo geral? O que a Safety pode incluir para melhorar, digamos assim, essa performance do trânsito brasileiro? Isso foi um dado do estudo, né? Então, parece que sou eu que estou afirmando isso. Mas eu acho que, assim, a capacitação, ela passa por um processo, né? Desde o conhecimento. Então, como eu falei, você conhecer os limites é uma parte, assim, super importante. Você ter as técnicas são super importantes. Então, assim, em média, a gente faz aí a gente chega a fazer 10 mil alunos ano, dependendo do curso, etc. e tal. Então, você acaba contribuindo como um todo. Agora, dentro do ecossistema, o ideal é que cada vez mais as pessoas buscassem esse tipo de capacitação de diversas formas. Existem muitos centros de pilotagens fora do Brasil que são como se fosse um autódromo só para treinamento de direção veicular, né? Direção defensiva. E aí, com isso, super embasado, com estudos. Então, o cara da Áustria fez um estudo em Liechtenstein que reduziu com a população jovem 38% dos acidentes, de quem fez o curso, quem não fez. Então, você tem uma série de estatísticas que corroboram a importância desse treinamento, dessa capacitação, né? É isso, e é uma preparação, são cursos que quando você vai tirar, né, a sua habilitação, você não aprende nada disso, né? Você não... Eu acho que isso, assim, é no mundo inteiro, né? A gente costuma criticar muito o Brasil, mas a autoescola, ela não tem a pegada da direção defensiva do ponto de vista prático, né? Ela tem muito da teoria, você lê, etc. e tal. E aí o curso de direção defensiva talvez seja algo um pouco mais elaborado para a pessoa vivenciar situações e aprender, o que faz todo sentido, né? Que um jovem com 18 anos, ele começa a dirigir, ele nunca teve uma frenagem de emergência, ele nunca dirigiu muito na chuva, então é tudo novo. Não é à toa que os seguros para os jovens é muito mais caro do que para uma pessoa. Não é à toa que a seguradora, de uma maneira geral, busca entender o perfil do motorista, né? Então, quando você tem essa capacitação, você minimiza muito.
Por exemplo, na Áustria, que é onde eu citei, lá é regra. Para tirar a carteira, você precisa ter um curso prático de direção defensiva, não é só autoescola. E quais são os erros mais comuns? De quem não sabe se Eu proteger. acho que o desconhecimento é muito grave, porque quando você chove, você continua com a mesma velocidade, a capacidade de frenagem de um carro no seco e no molhado, apesar de você achar que é uma coisa óbvia, dimensionar isso não é tão simples para uma pessoa que não tem experiência. Você fazer uma curva, você saber o limite de quando a transferência de peso começa a alterar a aderência do carro, você saber como fazer uma curva. Tem gente que não sabe que você tem que frear a curva e entrar com o carro controlando a aceleração na curva. Ele quer entrar freando na curva. Isso tudo dificulta a estabilidade do carro. Então, eu acho que a falta do conhecimento como um todo leva a uma série de erros, problemas, e, enfim, processos que você pode adotar para minimizar esse tipo de porque risco. na autoescola eles só falam que tem que fazer a curva de segunda. Só que existe curva de terceira, de quarta. Eles só falam isso. Né? Não, curva é de segunda. A velocidade, 20 por hora, 30 por hora. E assim, tem um conceito, na Europa é muito comum aquele clichê, né? Pô, tem autoestrada lá que não tem velocidade máxima, mas tem velocidade mínima. Autobahn, esse negócio assim, né? Autobahn. Autobahn. Porque a diferença de velocidade entre um carro e outro é problemática. Então, às vezes, você pode estar andando a 40 e você está inferindo num risco a mais do que o cara que está a 90 ou 100. Porque se o fluxo do trânsito está 100, 110 numa estrada e você está a 40, você é um potencial risco ali. Se você está na mesma velocidade do fluxo, você tem menos chance de ter um problema. Então, é toda uma questão de conceito, né? Que as pessoas não saem com essa noção da autoescola, né? Bacana. Luciano, deixa eu fazer uma pergunta aqui agora, bacana até para a galera te conhecer até um pouco mais, para a gente pegar um pouco a fundo aí sobre você. Fala pra gente como é que você se tornou um piloto automobilístico, como é que começou a tua história? Foi do kart também, como todo mundo, como é que foi? Eu acho que como todo brasileiro, quando a gente teve Senna, Piquet, Emerson, todo mundo tinha aquele costume de domingo ver a corrida com os pais, né? Meu pai era um aficionado e eu sempre gostei muito de esporte e meu pai começou a correr, meio que de hobby, de turismo e tal. E aí foi a minha porta de entrada, né? E ele, como aficionado, ele me levou, quando eu pedi, ele me levou correndo pro kart e aí desde o primeiro dia eu já sabia que eu queria ser piloto e tal, enfim. Então comecei em 88 para 89 e continuei aí na carreira até 2002, 2003 correndo de carro realmente. Mas aí acabou a gasolina e eu acabei indo pro mundo empresarial. Bem pro bastidores, um pouquinho pro bastidores ali, né? Isso. E hoje com a Safety Drive, né? Você presta todos esses serviços, todos esses cursos, né? Fala pra gente um pouquinho especificamente o que a Safety Drive faz, quais são os cursos. A gente já falou um pouquinho aqui, mas o que vocês promovem na Safety lá? A gente fundou assim, a ideia inicial seria muito mais uma empresa de pilotagem, de cursos de pilotagem, com um amigo que corria também. Mas quando a gente começou a visualizar, a gente começou a entender mais o mercado, quando você vai para fora que tem mais essa cultura da direção defensiva, é muito comum as empresas lá pegarem pilotos para darem aula nos intervalos de corrida, de treinos. E aí a gente mudou um pouco o foco, e aí depois a gente viu que era um mercado muito grande, né? Então a gente tem hoje o treinamento de pilotagem, mas hoje muito restrito, porque o Rio perdeu o autódromo, né? A gente tem direção defensiva, que talvez seja o grande carro-chefe, porque a gente trabalha muito com muitas empresas grandes que buscam redução de acidente, todo o movimento de team building com os funcionários, a gente acaba sendo uma solução para eles. Tem a parte da direção evasiva, que é o curso que a gente chama de Protection, que aí geralmente já é para a diretoria, para os motoristas da diretoria, e tem eventos automotivos, né? Que aí a gente faz também quando a empresa quer algum tipo de promoção, algum tipo de experiência, aí a gente promove também, né? O brasileiro gosta muito de carro, né? Então acaba que tem muito evento nessa área também. O brasileiro gosta muito de carro, pode crer. Uma paixão mesmo, né? Não tem por onde correr, né? Não tem... e com a sua formação, né, como piloto, né, o que contribuiu no teu know-how assim, para esse curso propriamente dito da direção defensiva? Eu acho assim, as técnicas que você ensina, elas eu não consigo afirmar que vieram do automobilismo, mas eles são muito parecidos. Então na Fórmula 1, se você olhar lá, dificilmente o cara trava a roda há muito tempo, né? Então quando ele trava, o comentarista já fala, tá vendo, errou, estragou o pneu, etc e tal.
Quando você não tinha o ABS, isso era uma verdade. Se você travar a roda há muito tempo, mais que você esteja pressionando o freio máximo, você está perdendo capacidade de frenagem, né? O pneu para de ter aquela capacidade de frenagem quando ele não está travando. Então, esse refino da técnica é muito mais fácil para quem é piloto trazer e ensinar do que para uma pessoa que nunca viu isso, né? Então, você tem um procedimento, uma metodologia no curso sempre de repetição exatamente para a pessoa que nunca teve esse contato com esse tipo de técnica, você fomentar bem na pessoa esse procedimento, né? Então, como ele freia, como ele faz uma curva no seco, no molhado, a gente trabalha várias repetições para isso ficar bem enraizado nele. Quanto tempo dura o curso? Então, a gente tem curso, desde um curso online, que ele pode fazer de acordo com a disponibilidade dele, que vai demorar ali 1 hora até 2 horas, dependendo do ritmo dele. A gente tem um curso de direção defensiva mais para frota, que pode ter até 40 pessoas, e aí pode ser meio período para cada aluno. A gente tem um curso de direção defensiva, que é um curso mais extenso, que é o que a gente chama de direção defensiva avançada. Esse aí vai demorar em torno de 8 horas, dependendo do número de turmas, porque como é uma metodologia de repetição, você tem uma capacidade de turma de 10 a 20. Então, se você tiver 20, vai demorar um pouco mais. Se tiver menos, vai demorar menos. Você pode trabalhar com 2 pistas em paralelo, então você tem toda uma produtividade ali esperada. E você tem o Protection, que é o curso que também tem a evasão. A gente trabalha na parte da manhã toda a parte de prevenção de acidente, porque você tem que nivelar né, o conhecimento do aluno. E aí, na parte da tarde, a gente vai para a parte da evasão. Aí, esse curso são em torno de 10 horas para você completar. E aí você tem os 2 cursos, Direção Defensiva e Protection Premium, que ele é todo feito, a parte de prevenção de acidente, numa superfície escorregadia, que é um conceito que tem lá fora, que você simula velocidades maiores, né? Então, nesses centros que eu falei que são só direção defensiva, todos os pisos são com uma resina que possibilita você simular velocidades maiores, né? Uma aquaplanagem aí. Então, na maioria deles, um dia de treinamento. Isso. Tá? Como assim, o curso foi muito pensado para empresas, né? A gente não tem muita disponibilidade de pegar um funcionário e alocar lá 3 dias de treinamento. Então, geralmente é um curso de 1 dia e aí, dependendo do rendimento da turma, tem uma sugestão de reciclagem, né? Como qualquer atividade, o ideal é você sempre estar treinando e enfim, torcer para não ter que treinar na rua, né? Porque, enfim... Esse primeiro momento é quase uma osmose ali, né? O cara fica fazendo ali, repetindo, para tentar, se precisar usar depois, ter o recurso, né? Tá guardado ali no teu... A gente dirige muito com o inconsciente, né? Se você pegar um piloto de Fórmula 1, grande parte do que ele faz ali tá no inconsciente dele. E assim, o método é esse, é você capacitar a pessoa e ele ter aquele recurso e tá inconscientemente fazer, ele vai poder usar quando ele tiver algum tipo de situação, né? Mas o ideal é você também sempre estar treinando num ambiente controlado, enfim, num ambiente fechado, que você mitiga qualquer risco, né? Não dá para você ir treinar uma frenagem de emergência, uma manobra rápida no meio da rua, né? Que é perigoso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nossos combustíveis estão cada vez mais caros. A gasolina aqui no Brasil, hoje no Rio de Janeiro, está custando $38 o litro, né? Como todo mundo sabe. Concurso. Tá pagando gasolina em dólar? Pô, mas é praticamente o preço, né? Você vai no posto, coloca R$100, ele pega o borrifador, dá 2 borrifadas na tua mão e tu vai embora. Não tem muito pra onde correr. Tá sim, em dólar, né? Luciano, concurso, você até comentou, né? Chegou a comentar, estava comentando aqui com a gente. Concurso de direção defensiva, você consegue passar técnicas, né? Eu já ia falar pros pilotos, olha, pros pilotos, é porque eu olho para você, eu lembro, eu esqueço de piloto. Motorista, eu lembro piloto. Eu sou piloto. Né? Piloto, né? Mas, de um modo geral, para o público, consegue ter esse consumo menor fazendo o curso? Você consegue passar alguma dica, alguma prática para a gente? No curso de direção defensiva, a gente tem assim uma técnica que a gente passa do ponto de vista conceitual, né, teórico. Existe um curso de direção econômica, que aí você tem toda uma dinâmica para ensinar a pessoa... Você tem um curso diretamente para... De direção econômica. Gente. Isso aí. Ele é economista, Dudu. O cara é economista. Tinha que fazer esse curso. A galera vai pro curso para aprender uma coisa e já tem um plus, entendeu? Então... E assim, você tem 2 partes também. Uma é como você minimiza o gasto do combustível com o carro. Então, se você vai andar com vidro aberto, fechado, com ar-condicionado, peso, é a primeira coisa que você tem que pensar. Qualquer peso que você está agregando no carro que não seja necessário,
você está gastando mais combustível. Vai consumir mais, né? Porque ele está ali para isso. Então, hoje em dia, a eficiência energética dos carros é tão grande que acima de 60, 70 km por hora não vale mais a pena você andar sem o ar-condicionado. Por uma questão aerodinâmica. Você andar com as janelas abertas, você freia o carro e o ar-condicionado não gasta tanto de energia quanto gastava antigamente. Então tem uma questão dessa. Tem aquela diferença você andar com os vidros abertos e o vácuo ali, né? Ele vai acabar consumindo mais do que se você tivesse... Ele tem uma resistência maior aerodinâmica e aí o carro vai precisar andar mais, queimar mais para andar na mesma velocidade que você quer. Então, quando você tem lá um bando de penduricalho, um bando de coisa na mala, você está gastando mais dinheiro. Isso é fato. Se você vai fazer uma viagem, está com uma cadeirinha de bebê e você não está indo com seu filho, você está consumindo mais. Então, tem toda essa parte do carro, né? Do ponto de vista de técnica, você tem que imaginar que, às vezes, você está acelerando até o ponto que você sabe que vai parar, não faz sentido. É melhor você tirar o pé e evitar frear mais brusco no final e chegar com mais... deixar o carro rolar mais e evitar. Então, assim, numa teoria bem básica, quanto mais você estiver acelerando, mais você está gastando. Quanto menos você estiver andando, quanto mais você estiver andando sem estar acelerando, você está consumindo menos. Então, se você está evitando frear aqui e está deixando rolar para frear só lá, é melhor. Então, tem toda uma técnica de ensinar o motorista a fazer Aquilo isso. Que você falou até de uma técnica de Agora eu entendi porque o meu combustível acaba muito rápido. Por quê? Tu faz como? Porque eu ando com meus 4 crianças, meus filhos, tudinho, dá muito peso. Mas não tem pra onde correr, né? Mas acho que conta mais você acelerar mais do que você andar com peso. Mais com peso do que acelerar, né? A produção mostrou alguma coisa ali, eu não vi não, Dudu. Não, mas que tá chegando aqui no nosso retorno aqui, um comentário aqui que chegou agora da internet. A pessoa colocou aqui no nosso Instagram, até passar aqui o Instagram da Pratica, é o @praticabm. O pessoal deixou um comentário aqui. Tá passando aqui para mim, dá 10 segundinhos, passa para mim aqui a pergunta aqui da galera, né? A gente tá muito tecnológico. Não, tá demais, né? Tá. No último episódio, falamos sobre o medo de dirigir, né? No último episódio aqui do nosso podcast, né? Nós já falamos aqui, né, sobre pessoas que têm muito medo de dirigir, essa dificuldade de dirigir, né? E... falando da direção defensiva, né, propriamente do curso que você tem na Safety, tem alguma coisa voltada também em relação ao medo de dirigir, alguma coisa assim? Então, a gente trabalha com um público bem diverso, né? Então, às vezes a gente tem alguma pessoa que chega que tem medo, alguma pessoa que tem alguma deficiência e tem medo, enfim. Então, assim, sem querer dar uma de muito filósofo, mas eu acho que o medo vem muito do desconhecer a questão em si, né? Então, quando você faz um treinamento, que você simula ali situações de emergência, num ambiente controlado, com toda uma seguração, você eleva esse conhecimento da pessoa, né? Então, é muito comum a pessoa chegar e ter medo de frear por uma questão porque ela acha que o carro vai capotar de frente, porque é uma frenagem brusca. E aí, à medida que ela vai fazendo o processo, ela vai aumentando a velocidade, aumentando a capacidade de frenagem, ela vai vendo que aquilo não tem. Então, passa muito pelo aquilo que eu comecei aqui a conversar, que é o conhecer os limites, né? Então, eu acho que quando você conhece os limites, você começa a ficar um pouco mais seguro, né? E aí você, naturalmente, minimiza o teu medo, né? É aquilo que a gente estava até comentando aqui nos bastidores, que você falou a respeito de, por exemplo, um carro maior, né? Uma SUV. Tem muita gente que tem um carro menor e troca por um carro maior ou ao contrário, né, também, e aí não conhece os limites do carro, não sabe o que o carro pode oferecer, o carro pode dar e acaba se envolvendo até num acidente, alguma coisa assim, pelo fato de não ter o conhecimento específico do que o teu próprio carro pode estar ali agregando para você, né? Acho que conhecimento e recurso, né? Os carros são diferentes, tem construções diferentes, né? Até no treinamento a gente faz, cada aluno vai com seu próprio carro, porque você tem diferenças de carro, né? Então, tem algum tipo de manobra evasiva que com uma SUV você não faz e que com um carro, sedã, hatch você faz. Isso vale para a direção defensiva. Então, se você tem um carro muito robusto, com muito pneu, uma capacidade de frenagem, você tem um limite. Se você tem um carro um pouco mais simples, hoje em dia não tem mais carro sem ABS, mas digamos que não tivesse, você tivesse um pneu fino, uma capacidade de frenagem diferente, é outro limite. Então, é muito importante a pessoa ter essa técnica, esse conhecimento para saber adequar, né? Não adianta ele tá fora do limite. Se ele estiver fora de um dos 3 limites, ele está correndo risco. Isso fica a dica também até para a pessoa que vai até mesmo
quer adquirir, quer comprar um carro, e às vezes vai pegar, vou comprar um SUV, vou comprar um carro maior, mas você vai dirigir aonde? Né? Você vai dirigir em qual condição? Você vai Exato. dirigir com criança, você vai dirigir... Qual o espaço que você delimitado ali para você utilizar o carro? Então tem muito disso também. Qual é a utilidade que você quer no carro? Para que você quer o carro, né? É um Pra bem que as pessoas almejam, têm sonhos, mas assim, você às vezes troca alguns atributos, algumas características que de repente nem você está sabendo o quanto Pode estar você está perdendo. Pode estar com o sonho errado ali, né? No momento. Exatamente. ABS, para mim, ABS e airbag foram uma revolução assim, em termos de direção veicular, né? De segurança. E mudou, porque hoje em dia você consegue, aquela pessoa que não sabe dirigir, que não tem tanto conhecimento, tanto treinamento com ABS, ele minimiza muitos problemas, né? Agora ele tem que aprender a usar o ABS, né? É muito comum no curso a pessoa perguntar, na primeira frenagem eu estou com um problema no meu carro, meu pedal está vibrando, está fazendo barulho, e é o ABS funcionando, né? Então, ou então ele freia e o ABS não entrou porque não freou com a força certa. Então, isso é muito importante também, né? Tem que saber hoje utilizar, a maioria dos carros eles já vem. Hoje é lei. Já vem. O carro tem que ter airbag e hoje ABS. já vem com airbag e ABS. O que eu acho também que deveria ser passado nas autoescolas também, esse tipo de técnica, né? De técnica para como você usar. Chegar lá, afundar o pé, dar aquelas famosas 2 bombadinhas e para. E assim, a gente não é instruído realmente nem para uma direção defensiva, nem para uma direção ofensiva, nem para uma direção de segurança. Hoje, o nosso sistema de ensino de autoescola, ele não dá a gente... um curso muito, muito limitado, né? Muito até rápido. E falamos até sobre isso no último programa. Né? Acho que de novo, acho que é um problema mundial. Eu acho que não é exclusivo do Brasil, não. Eu acho que a gente precisa rever. São poucos os lugares no mundo que realmente adotam a direção defensiva como obrigatória, né? Mas acho que é uma questão de conscientização aí do público em geral. Agora, a direção defensiva, ela literalmente reduz a chance de acidentes? Não, sem dúvida, sem dúvida. Enfim, eu comentei antes, a gente tem alguns cases lá fora e tem cases nossos, desde trabalho com seguradoras, com empresas. A gente tem clientes aqui que tem mais de 12, 14 anos de programa com a gente, teve uma queda de mais de 38%. Outras empresas com 28%, outras empresas com 40%. Depende muito do teu nível prévio, né? Então, arrisco a dizer que se você pegar assim, um público muito carente, vai ser um número absurdo. Se você pegar uma empresa que tem aquela cultura de trabalhar toda a parte conceitual da direção defensiva, você vai ter menos, mas você sempre vai ter um ganho, porque a direção defensiva você está antevendo, você está se preocupando de forma que geralmente as pessoas não se preocupam, né? Caramba, muito top, né? Luciano, vamos entrar aqui já na nossa rota aqui de conclusão. Queria deixar aqui aberto para você, nossa câmera ali, para você falar mais um pouquinho da Safety, né? Deixar teu contato, falar o que as pessoas, quando elas podem chegar até você, até a empresa, né? Quem gostou aqui, quem quer fazer um curso, né? Eu quero. Eu quero ir, mas eu quero que isso seja agregado, né, ao meu currículo. Então, eu devo fazer pela empresa. É só mais uma dica. Mais uma dica, né? Eu quero fazer, né? Então, fala para a galera aí, né, que está nos assistindo, como é que pode chegar até a Safety, como é que pode chegar até vocês. A gente está aí quase 17 anos no mercado, né? A gente tem uma longa história, a gente tem treinamentos de todo tipo de treinamento, para todo tipo de público. A gente tem o nosso site, caso alguém queira contactar, que é safetydrive.com.br. Nossas redes sociais se chamam Safety Drive Brasil. E a gente está sempre à disposição, independente de fazer o curso, tá com alguma dúvida. Pode ser uma dúvida técnica, pode ser uma dúvida de procedimento, pode ser uma dúvida veicular. A gente sempre está à disposição aí para ajudar da melhor forma possível, independente de qualquer tipo de relação comercial. Bacana, bacana. Henrique Terra, fala alguma coisa pra gente. Não, eu queria saber se a gente podia marcar um dia para dar uma corrida junto, entendeu? Mas tinha que gravar para a galera ver que realmente eu toco legal. Suas técnicas de pilotagem. Né? Se for no autódromo, no cartódromo. No cartódromo. Na rua eu tô fora. Não, na rua não pode. Na rua não pode. Marcar um kart lá em Volta Redonda, né? Volta Redonda, marcar um kart aí, galera da Pratique lá, com vocês lá. Muito obrigado aí pela... Agradecer aí, né? Você com certeza tem uma agenda bem corrida. Imagina, foi um prazer. Vir aí participar com a gente desse podcast. Tenho certeza que vai ser mais um podcast de sucesso.
te agradecer e te deixar aqui, né, um pedido já para poder... Eu vou seguir lá nas redes sociais e vou ver o próximo curso. Eu acredito que eu vou participar lá. Eu quero. Eu e o Dudu Negreiro. Eu quero. Muito obrigado. Bacana mesmo, de Foi verdade. um prazer para mim aí. É um assunto que eu gosto bastante, né? Como todo brasileiro, carros, de um modo geral, né? E ter, como você mesmo falou, né? O carro é um sonho para todo brasileiro, então nada melhor do que você cuidar desse sonho da melhor forma possível, dirigindo com segurança, né? Ainda mais nesse trânsito caótico do Rio de Janeiro, é a melhor coisa que tem para a gente, né? Então, mais uma vez aqui em nome da Pratique, em nome do nosso podcast Na Pista, quero agradecer a tua presença, tá? Muito, muito obrigado de verdade, foi muito bom, muito esclarecedor pra gente, tá? E deixar um recado pra galera aí também que tá nos assistindo, sei que não tá nos seguindo, ative agora mesmo aí a notificação, segue aqui, clica no nosso sino, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário também aqui no nosso podcast e também na nossa rede social, @PratiqueABM, segue a gente lá, tem um conteúdo bacana, tanto para você que já é associado, para você também que quer conhecer, quer saber mais, tá? Acesse a gente lá, @PratiqueABM, tá bom? Muito obrigado, eu quero agradecer aqui mais uma vez. Obrigado, Luciano, pela sua presença. E é isso aí, galera. Nosso podcast Na Pista, tá? Estamos encerrando aqui mais esse episódio e fica ligadinho aí que daqui a pouquinho, melhor, daqui a pouquinho não, daqui a um tempinho, né? Alguns dias estaremos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast Na Pista, o primeiro podcast do Brasil, eu sempre gosto de falar isso, o primeiro podcast do Brasil que fala exclusivamente sobre proteção veicular e, como nós falamos hoje, sobre carros. Então, valeu, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus.